Bem-vindos, bem-vindos a mais um episódio aqui da VivaCast. Estou muito feliz de estar aqui com você. Deus abençoe a sua vida. E hoje temos uma pessoa incrível que está nesse lugar, uma pessoa que é abençoadora, que é voz profética hoje na nossa nação. E eu sei que hoje a palavra é direcionada para você que quer ser abençoado. Estou aqui com essa mulher empreendedora, pastora também, Michele Rocha. Deus abençoe sua vida, tudo bem com você? Graça e paz, que alegria estar aqui. É uma honra, né, poder estar compartilhando, né, um pouco da minha história, de tudo aquilo que eu vivi e todas as coisas que Deus tem realizado na minha vida. E é muito bom poder compartilhar. Amém. Estou muito feliz de poder estar aqui com você hoje. E eu sei que você tem muitos testemunhos e milagres na sua vida. E o VivaCast é justamente o intuito dele é trazer esses testemunhos para que as pessoas se motivem, para que as pessoas, sabe, vejam que outras pessoas conseguiram vencer. E eu queria que você contasse um pouquinho quem é você, né, o que você faz, para as pessoas te conhecerem. Depois a gente vai entrar então num assunto que é muito importante nós vamos compartilhar hoje. Me chamo Michele Rocha, sou empreendedora, sou pastora auxiliar aqui na Igreja do Avivamento, sou copyright, sou escritora, também sou psicanalista em formação. Então, tenho trabalhado muito acerca de propagar a palavra do Senhor, de ser uma voz profética nessa nação, reconhecendo os tempos que nós estamos vivendo Verdade. e procurando, né, fazer com que as pessoas elas consigam ter uma vida de superação, superar os seus medos, as suas dores, as suas falhas, olhando para Jesus, prosseguindo e crendo nas promessas que o Senhor tem para a sua vida. Então, esse tem sido o meu trabalho, desenvolvendo esses potenciais, né? Ajudando as pessoas a descobrir os seus potenciais, as suas habilidades e prosseguindo na sua jornada cristã. E, ô Miss, eu vou te chamar de mim porque a gente já tem uma certa Sim, sim. intimidade, né? Mas me conta um pouquinho assim, como que você se converteu, por exemplo? Quando que você veio para Cristo de fato? Foi muito interessante porque eu era uma jovem de 18 anos e eu fui evangelizada apenas uma vez por uma pessoa que me viu uma única vez e que simplesmente ela passou no local que eu trabalhava e disse que Jesus me amava. E ela lançou aquela semente. Aquele não era um momento fácil que eu estava passando, porém aquela palavra ela penetrou dentro do meu coração. E aí, alguns meses depois, eu estava numa festa, né? Uma festa Oktoberfest, uma festa popular nacional. E naquela noite, eu me lembro ter saído de casa com algumas amigas e eu passei na frente de uma igreja. Ela estava muito iluminada. Eu parei na frente daquela igreja e eu disse assim, ó, um dia eu vou vir para essa igreja e segui para a festa. Só que naquele momento, alguma coisa já tinha mudado no meu coração. E Impressionante. quando eu cheguei na portaria e eu entrei, existia uma multidão incontável, porque era o último dia de festa. E no último dia de festa, em Blumenau, a portaria aberta. Sim, Então, tinha muita tudo gente. livre. Uma multidão incontável. Eu entrei. No começo, nós já me perdi das minhas amigas. E de repente eu parei no meio da multidão e veio uma voz dentro do meu coração e disse assim: me procura e vê se tu me acha aqui. E aí eu parei e eu disse: Deus, o Senhor não está aqui. Porque daí eu comecei a observar o que estava ao Uau. meu redor. Então tinha pessoas se drogando, outras se prostituindo, outras bebendo. E veio um peso dentro do meu coração. E novamente aquela voz veio até mim e disse: então sai daí, porque esse não é o teu lugar. Eu vou mudar a tua vida. Eu saí daquele lugar, eu levei em média 1 hora até chegar na portaria. E quando eu saí da portaria, é como se um peso tivesse saído das minhas costas. No outro dia, eu fui para a igreja e nunca mais saí. Nossa, muito forte, né? Muito forte. É um pouco parecido com uma questão que Deus fez comigo também. Eu já estava indo na igreja. Diferente porque eu já estava congregando de certa forma, ia aos domingos e sábado ia pra balada. E um belo dia, digo que foi um belo dia porque esse dia foi impactante.
eu estava numa balada também muito conhecida da região e eu e minha esposa na época, e nós chegamos naquele lugar, demos uma volta e paramos os dois, e no mesmo momento os dois olharam um para a cara do outro, olharam para aquela multidão Uau, e veio aquela sensação assim, tipo, o que que eu tô fazendo aqui? que Só que incrível. foi incrível, os dois ao mesmo tempo, a gente olhou um Incrível. pro outro e falou assim, vamos embora, aqui não é o nosso lugar. E o Espírito Santo convenceu naquele exato momento. E a partir Exato. daquele momento a gente decidiu ficar firme com o Senhor, nos batizamos, e até hoje também não nos desviamos, né? Então, glória a Deus, porque quando Deus tem um propósito, Sim, quando Deus tem um projeto, você pode estar no mundo, você pode estar onde você quiser. Deus vai lá e te exato. encontra, E né? que acha? Não adianta a gente se esconder, não tem como a gente fugir dele, né? Na minha história, na sua história, na história da sua esposa, é que são, além de semelhanças, mas é o lugar que nós estávamos. Então, o que acontece é que eu vejo duas situações. No meu caso, a primeira, de uma palavra de alguém que não me conhecia, de ter lançado aquela semente e não ter perdido a oportunidade de me evangelizar. E a segunda é o local que eu estava. Então, aqui tem duas situações poderosas. A primeira, de o evangelismo, de ser tão importante, da onde nós passarmos, podermos levar a preciosa palavra, independente se conhecemos a pessoa ou não. E a segunda é que quando nós temos alguém que ainda não conhece o Senhor e ele frequenta determinados lugares. Por exemplo, eu vejo muitas mães sofrendo por filhos que Sim, estão fora da presença do Senhor, que não querem vir na igreja, que frequentam baladas, que frequentam essas situações. Ore, não pare de orar. não pare de orar, porque a sua intercessão vai levar a presença do Senhor lá naquele lugar, lá naquele ambiente. E é o Espírito Santo de Deus que te convence a não estar mais naquele lugar. Não critique, não julgue, não jogue mais a pessoa para aqueles lugares. Ame e continue intercedendo. Libere palavra, né? Saiu para a balada, dobre o seu joelho, clame ao Senhor, porque o Senhor vai alcançar. Eu fui alcançado. Eu sou um milagre do Senhor. Eu estou aqui hoje por uma palavra liberada e porque o Senhor me alcançou no lugar mais improvável aonde poderia se pensar que Verdade. Deus estivesse. Aos olhos humanos, Deus jamais estaria numa festa como aquela. Porém, na minha vida foi o lugar que Deus escolheu para me tocar, para me convencer, mesmo sem eu entender o que estava acontecendo. Mas no outro dia, eu fui para a igreja e daquele dia eu nunca mais saí da presença do Senhor. É algo que eu gostaria que as pessoas levassem ao seu coração. Sempre leve a preciosa semente. Nunca desperdice uma oportunidade de falar do amor do Senhor. E aqueles que têm pessoas que ainda estão em locais que você julga ser indevido, creia que a sua oração vai alcançar essa pessoa desse lugar e vai tornar uma voz profética na Amém. nação. Eu creio. Meu Deus, Mia, foi muito lindo, né, esse testemunho e realmente não desistir. Não desistir de orar, não desistir de alguém que talvez... É que nós, seres humanos, julgamos muito. Achamos que pra essa pessoa não tem mais Sim, jeito. Nem Deus pode... Às vezes até nós limitamos o poder de Deus, né? exato. Pelo contrário, nós temos que continuar orando, liberando palavra, fazendo a nossa parte como cristão e deixa Deus fazer o impossível, né? A gente faz o que é possível e deixa Exatamente. Deus fazer o que é impossível. E da forma que, né, você tem estudado, buscado conhecimento, hoje já é pastora, tem auxiliado na igreja e, enfim, você deve ter muitas experiências para compartilhar. Mas tudo isso que você tem buscado, esse conhecimento, como que você está usando isso? Você já está aplicando isso de alguma forma? Você já teve alguma experiência que você pode compartilhar com a gente? Ao longo dos anos, nós prestamos muitos atendimentos, né? Conciliamentos, buscamos estar auxiliando pessoas nos seus mais diversos problemas, situações e circunstâncias. Porém, há uma necessidade de buscarmos mais conhecimento, buscarmos mais entendimento de algumas situações e algumas dificuldades que, às vezes, simplesmente orando a gente não consegue resolver. Porque são situações de traumas emocionais, Hum, são situações de dores, de feridas
que acabam muitas das vezes aprisionando a pessoa, impedindo dela romper, impedindo dela prosseguir, dela avançar, dela ir adiante. E a busca pelo conhecimento, estudando mais a fundo, nós conseguimos então ter ferramentas para poder então auxiliar essa pessoa Se capacitar para entender. se capacitar de forma que ela venha realmente ter um resultado, Sim. ter uma transformação na sua vida. Porque muitas das vezes nós ficamos limitados apenas na oração. Aí oramos e acreditamos que simplesmente aquilo dali é o suficiente. Mas muitas das vezes a oração é para nos dar o direcionamento de como trabalhar na vida daquela pessoa, como ajudar a sair daquela situação, como apontar para ela um caminho de restauração, como fazê-la entender o processo que ela está vivendo. Então, essa busca, essa entrega a estudar é para quê? Para ter mais ferramentas para poder de fato ser muito assertivo naquela vida e ver realmente ela tendo uma transformação. O que me fez estudar a fundo, buscar mais conhecimentos e ferramentas, foi algum tempo atrás com uma pessoa muito querida, muito amiga, uma pessoa de Deus, uma pessoa extraordinária, uma alegria contagiante. De repente ele caiu em depressão. Ele adoeceu. E foram meses. E foi muito frustrante porque orávamos por ele, orávamos, buscávamos, jejuávamos, mas não víamos ali uma resposta da nossa oração. E muitas das vezes nós tivemos que correr para levar ao médico e buscar uma medicação para ajudar naquele processo. Então, eu pude compreender que tem situações que a oração ela vai ser assertiva na hora, que vai trazer o milagre de Deus na hora na sua vida. Em outro momento, a oração vai te apontar um caminho, ela vai te apontar para um lugar. E em situações que são traumas, dores, depressão, elas são muito mais, elas precisam de ferramentas para ajudar a pessoa a sair daqueles conflitos, a entender por que ela está vivendo aquele processo de depressão, por que ela está vivendo aquele processo de dor, qual foi a semente, qual foi o começo, para quê? Para que a gente possa ir lá na raiz e fazer a pessoa compreender e então ela poder ressignificar a sua história. Então eu entendi que eu não estava capacitado o suficiente para poder ajudar. Quando eu vi que nós estávamos quase para perder um amado querido, que tinha uma alegria contagiante, isso me fez correr muito, me fez buscar ferramentas para poder, de uma forma mais assertiva, apontar um caminho. Graças a Deus, ele está curado, está restaurado, voltou a sua alegria, a sua fome de viver a sua vida. Mas a situação que ele passou mostrou para mim que eu precisava ter mais ferramenta, mais conhecimento para poder, então, assim dizer, nós temos aqui conhecimento suficiente para te apontar um caminho. A gente pensa, tem um lado espiritual que influencia diretamente, tem, né? Mas também tem a questão emocional, que é uma coisa mais física do ser humano. Exatamente. E às vezes essa questão, a gente ora, Exato. né? E não acontece nada, né? Isso. A gente pensa, então a gente precisa de uma coisa profissional. Isso. Até eu quero que tu fale um pouquinho da psicanálise, é isso, né? Isso. Eu particularmente sou um pouco leigo no assunto, eu queria que tu explicasse um pouquinho do que se trata, como que funciona e no que isso contribui, por exemplo, nesse caso que você passou. A psicanálise é a cura pela fala, né? Então, nós temos base cristã para isso. O curso que eu estou fazendo, ele tem uma base cristã, ele é todo apoiado pela Bíblia. Foi isso que me encantou, né, nesse estudo, nesse curso. Por quê? Porque simplesmente nós pegamos ferramentas que já estavam disponíveis dentro da palavra do Senhor, porém não sabíamos aplicar de uma forma mais assertiva. Então, é a cura pela fala. Nós entendemos que a pessoa, quando ela começa a falar, ou determinados comportamentos que ela tem, vem de algum lugar. Ou vem da sua criança interior, vem de um trauma, vem de um abuso que ficou encoberto, escondido, está no seu inconsciente, mas ela reproduz comportamentos. Sim. E nesses comportamentos e através da sua fala, nós conseguimos compreender, Você identifica. conseguimos identificar
e podemos apontar um caminho, apontar uma direção, mostrar uma forma que ela pode trilhar, que ela pode vencer. Há coisas que nós não vamos conseguir mudar no nosso passado, mas nós podemos entender, ressignificar aquela dor, e aquela dor se transformar num remédio, quando ela consegue ressignificar, quando ela consegue compreender a sua história. Então ela sai de um lugar de dor e ela passa a ser um remédio na vida de outros. A psicanálise, por muito tempo, ela não tinha esse entendimento, né? Nós não tínhamos esse entendimento acerca da psicanálise, mas a necessidade de buscar conhecimento nos fez conhecer esse curso, nos fez mergulhar nesses ensinos, e hoje, com tudo aquilo que eu já aprendi, eu já pude aplicar e ajudar muitas pessoas, e o resultado é extraordinário. Não anula o poder da oração, não anula o reino espiritual, que ele é tão real e ele é tão verdadeiro. Sim. Porém, nós entendemos que há coisas que estão na nossa alma. Há coisas que oração, expulsar aquele momento, repreender aquele mal, ele pode ser repreendido naquele momento, mas a pessoa ela não vai conseguir sair daquele lugar. Ela não vai conseguir, ela pode receber um alívio naquele momento, mas se ela não tratar aquela ferida, amanhã ela vai estar reproduzindo aquele comportamento. Entendi. Sabe aquela palavra que Paulo diz assim: aquilo que eu não quero eu faço, e aquilo que eu quero fazer isso eu não faço. Ele está falando o quê? De um comportamento. Sim. Então muitas das vezes a gente reproduz coisas na nossa vida que nós não queremos fazer. Nós não queremos reproduzir determinado comportamento, mas parece que é mais forte do que a gente. Parece que a gente faz até de forma involuntária. Na verdade, está dentro do nosso inconsciente. A gente está numa época em que a gente tem uma igreja mais moderna. Sim. E com o avanço da tecnologia, com o avanço da medicina, por exemplo, a própria igreja começou a olhar essas questões mais medicinais, principalmente, Sim. essa questão mais técnica, com outros olhos. Antigamente, dificilmente se tinha abertura para essas coisas. Sim. Hoje em dia você tem mais possibilidades. Né? Os pastores, enfim, as pessoas que estão à frente de ministérios, eles começaram a soltar um pouco mais essa questão em abrir mais, por exemplo, mais estudos. Pessoas que começaram, por exemplo, na política é difícil você ter alguém que realmente cumpre a palavra. E nesse caso também vale a pena falar, médicos que são cristãos, mas que buscam essa verdade da palavra também dentro da medicina, para poder aplicar esse conhecimento em favor das pessoas. Exato. Então, justamente essa questão da psicanálise que você falou é muito importante, porque você tem mais uma ferramenta. Exato. E que você entende muitas coisas que aconteciam com base nesse conhecimento técnico. Inclusive na minha própria vida. Você identificou muitas coisas. Muitas coisas. Hoje eu olho para mim e vejo como um caminhar de superação e de recomeçar muitas vezes. Então, hoje na minha vida, na minha própria história, eu sou um exemplo de superação, de não desistir, de continuar acreditando, de caminhar mais uma milha, de secar as lágrimas, de ir avante, de avançar, de crer naquilo que o Senhor está fazendo. Até que muitas coisas começaram, sabe aquelas pecinhas de quebra-cabeça, que de repente elas estavam fora e elas estavam desordenadas, mas com o buscar, com abrir a mente para ter esse entendimento, para poder se entender, porque a psicanálise é um autoconhecimento. Sim. É você realmente se conhecer, é você realmente olhar para dentro de você e você se permitir, se entender e conhecer a sua própria história e olhar e ver que muitas coisas você tomou uma decisão errada, mas nem por isso anulou as promessas de Deus sobre a sua vida. Os seus erros não te definem. Os seus erros, eles não anulam aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Porém, a gente precisa olhar para eles, usar de responsabilidade, resolver aquilo que dá para resolver, e o que não dá para resolver ficou na página do passado. Então vamos ressignificar. O que eu errei, eu não vou errar hoje, porque eu tenho entendimento, o porquê que eu errei, o porquê que eu tomei aquela decisão naquele momento, porque o meu emocional estava desordenado, porque a minha alma estava ferida e eu desconhecia o tamanho daquelas feridas.
porque a minha criança interior passou por situações que não me eram claras na minha mente. Então, as consequências disso me levaram a tomar decisões impulsivas, emocionais, e que deram muitas coisas erradas. Mas nem por isso eu deixei de amar o Senhor, nem por isso eu me desviei do caminho do Senhor. Mas eu passei muitas situações que não precisaria passar. Então, a minha urgência, a urgência que está dentro do meu coração é expandir essa palavra, é expandir esse conhecimento, para que pessoas sejam impactadas, para que o buraco que eu caí, a outra pessoa não caia. Sim. Que eu seja aquela que aponte, ei, não passe por aqui. Ei, dê a volta, por favor, aqui você vai sentir essa dor, aqui você vai ter problemas, dê a volta. Eu quero apontar o caminho contrário ao que eu fiz. Essa é a urgência que está dentro do meu coração. Mostrar, não faz isso, porque aqui vai dar errado. Mas segue por esse caminho, vá à frente, vá adiante, prossiga, porque você vai vencer, você vai romper. Então, nós só conseguimos ter um resultado desse na nossa vida e na vida de outras pessoas quando nós realmente nos conhecemos, aceitamos a nossa história, aceitamos quem nós somos, vemos o que é possível mudar, vemos o que é possível ser transformado e decidir dentro do nosso coração que nós não vamos ser mais dominados por dores, por tristezas, por traumas. As cinzas não vão fazer mais parte da nossa história. E sim, a gente vai se levantar, vai sacudir a poeira, vai virar a página e escrever um novo capítulo da nossa história. Isso é possível? Sim. Eu tenho vivido isso na minha vida e eu tenho visto pessoas às quais nós temos ajudado também viver uma nova história. Eu soube, né, não sei se você pode compartilhar, se a gente pode dar um spoiler para nós aqui, eu soube que está nascendo um projeto, que está já quase sendo colocado em prática, se puder compartilhar um pouquinho, aproveitar esse momento. Com toda essa urgência que está dentro do meu coração, com tudo isso que eu tenho vivido de extraordinário na presença do Senhor, vivendo dias comuns, mas extraordinários, trazendo a presença do Senhor para um dia comum e vivendo coisas extraordinárias, com toda essa urgência, com toda essa vontade, com toda essa necessidade de expandir esse conhecimento, nasceu no meu coração o desejo de me conte a sua história. Essa foi a frase. Essa foi a frase de ouro da minha vida. Me conte a sua história. O Me Conte a Sua História, ele é um projeto para dar voz aos anônimos da fé. Uau. Explica para nós, agora fico curioso. Ok. Quem seriam os anônimos da fé? Aqueles que têm uma história de superação, mas que não estão divulgados, Entendi. não estão difundidos. William, eu quero te fazer uma pergunta. Eu sei que tu estás me entrevistando, mas eu quero fazer uma pergunta para ti. Eu queria que tu contasse assim, um pouquinho para mim das realizações dos teus sonhos. O que tu já realizou na tua vida? Quais os sonhos que tu realizou, que tu almejava e que tu conquistou? Fala um pouquinho para mim. Ah, meu Deus. Os últimos anos, os sonhos que tu realizou. É muito forte. A gente começa a pensar, bom, Deus foi bom com a gente, né? Muitas coisas Deus fez na minha vida, mas a coisa que mais me impactou, desde quando eu casei, a minha esposa, ela não queria filhos. Sim. Né? Ela passou por muitos problemas na infância. Sim. E tudo mais. Então ela tinha uma referência muito ruim nessa área. Uhum. E isso fez com que ela ficasse travada. Desde quando eu casei, eu sempre quis ser pai. Sempre. Uau. Então isso mexia comigo. Só que eu fui uma pessoa que respeitei a decisão dela. Sim, claro. E sempre coloquei na mão de Deus. Falei assim, sim. Se for da vontade de Deus, um dia Ele vai realizar esse sonho na minha vida. Porque a gente pensa assim, eu realizei vários sonhos. Conquistei minha casa, meu carro. Ok. Isso são projetos, são coisas que você pode trabalhar, lutar e conseguir. Mas sonho de verdade é aquele que você tem 3 ou 4 na sua vida. Sim. E um deles, pra mim, era ser pai. Ok. E isso impacta muito a minha vida porque a minha esposa, ela precisou de aproximadamente 10 anos para que um dia ela fosse trabalhar num lugar em que ela visse pessoas que queriam ser mãe e não podiam mais ser,
Ela viu pessoas que estavam felizes com o seu filho na barriga e foi fazer um ultrassom. Esse filho estava morto. Sim. Ela viu pessoas tendo aborto espontâneo. Ela foi trabalhar numa clínica ginecológica. E Entendi. quando ela foi para esse lugar, Deus começou a trabalhar no coração dela. Porque ela tinha oportunidade, ela tinha tudo que ela precisava. Sim, sim. Ela tinha um marido que queria ser pai, recursos, Sim. tudo que ela estava disponível para ela. Era só a Sim. decisão dela. E Deus trabalhou no coração dela. E um dia ela falou para mim: amor, eu quero ser mãe. Uau. Tu se considera então um homem realizado, Realiza. por tu ter tido um sonho de ser pai. Sim. E hoje, no dia de homenagem, né, que nem nós tivemos a homenagem do Dia Ontem, dos aham. Pais, você pôde estar com a sua filha Sim. no colo, né? E ela podendo te presentear ali, Sim. junto com os outros pais. Quando muitos anos você ficava como um espectador Sim. daquele momento, Muito grande. né? E muitas das vezes a gente queria dar presente para dizer para você, você vai ser pai. Sim. Nós acreditamos no seu sonho. Nós acreditamos junto com você que em algum momento Deus ia realizar isso na sua Sim. vida. Que lindo a sua história, William. Mas vamos voltar um pouquinho para a história anônima do William. É essa história que vai servir de remédio e de alimento, de sustentação de fé para outros que vão ouvir agora. Eu te acompanho já há mais de 10 anos, né? Já há mais de 10 anos nós caminhamos Sim. junto, participamos do mesmo ministério, partilhamos dos mesmos sonhos ministeriais, estamos caminhando junto, então eu conhecia o desejo que você tinha de ser pai. Muitos anos nós acreditamos junto que isso ia Sim. se realizar. Ok, agora vamos para a história anônima do William. A sua esposa, quando ela engravidou, né, foi tudo programado, tudo projetado, mas ela não contava com uma coisa, que a sua gravidez ia ser uma gravidez de risco. Sim. Esse processo que ela passou durante esses 9 meses, enquanto mulheres engordavam na sua gestação, a sua esposa perdia peso toda semana. Sim. Enquanto mulheres estavam tocando a sua vida normal, a sua esposa tinha que estar de tempo em tempo tomando soro, fazendo medicação, indo para o hospital. E aí o William como se comportou? O William foi aquele que naquele momento não tinha sua esposa, porque na época vocês trabalhavam juntos. Sim. Agora, o William, ele tem que cuidar sozinho do seu negócio, tem que cuidar da sua esposa, que não podia trabalhar com o William. Sim. O William um dia estava na igreja e falou para mim, é tão estranho ir no mercado sozinho. Eu paro e olho para as prateleiras e eu não sei nem o que comprar, porque isso era a Geice que fazia junto comigo. Naquele momento, eu vi a sua dor, mesmo você assim sereno. Em nenhum momento você perdeu a cabeça, em nenhum momento você se desestabilizou. E sem contar que você, naquele momento, naquele período que a sua esposa estava passando uma gravidez de risco, tendo que ter todo repouso, todo cuidado, perdendo peso, sendo uma situação que ela não conseguia comer, que é uma coisa natural para todo ser humano. Sim. A mulher grávida, ela tem desejo, ela tem vontade, ela tem fome, ela quer várias coisas e ela não conseguia comer. Ela não conseguia se alimentar. E isso foi uma situação muito difícil para ela e muito mais difícil para você, que estava realizando o sonho de ser pai, mas não estava podendo curtir na plenitude aquele momento. E ainda mais que teve um contraste. O seu pai estava com câncer e estava vivendo os últimos dias. Você estava tendo a alegria de ser pai, mas estava perdendo o seu pai. Essa é a história do Anônimos da Fé. O processo, a caminhada, a jornada, porque quem te viu lá na frente com a sua filha, viu você mostrando o seu troféu, a sua conquista, a sua vitória. Mas quem sabe o caminho que você trilhou? As noites que você ficou desesperado porque você não podia fazer nada pela sua esposa, porque você não podia fazer nada pelo seu pai, porque a medicina já não tinha mais o recurso. E ainda mais que nós enfrentamos uma pandemia nesse meio caminho. As pressões eram muitas sobre a tua vida e tu se manteve firme,
tu se manteve inabalável. E eu quero dizer para ti que eu te admirei como um homem de Deus, além daquilo que eu já te conhecia, porque eu pude conhecer um William pai zeloso, um William filho zeloso e um pastor que não deixou de cumprir o seu chamado. Cada vez que você vinha louvar o Senhor, porque você é um ministro de louvor, você não faltou, você não relaxou, você estava ali firme, você estava ali fiel, sabendo o que Deus tinha para fazer. Você tinha que cuidar do seu negócio, você tinha que cuidar da sua esposa, você tinha que cuidar do seu pai. E para concluir tudo isso, chegou a pandemia. Tudo fechou. Agora você tinha que lidar com a pressão do seu comércio estar fechado, que é a fonte de renda. Quem te viu segurando a Laura, abraçando, sendo acariciado por ela, conhece a tua história? Pouquíssimas pessoas. Mas a sua história é uma história de superação. Aonde houve tristeza, nos últimos dias do seu pai, houve beleza. Porque Deus foi tão lindo que preparou. Naquele momento da pandemia, onde tudo fechou, foram aqueles dias os mais importantes da sua vida, os mais importantes da sua história. Deus permitiu que você passasse aqueles 10 dias com o seu pai, de manhã, de tarde, de noite, como uma preparação para que o seu pai fosse recolhido para a glória. Você ia ser pai e estava perdendo seu pai. Não estava perdendo, porque os céus estavam ganhando. Sim. Essa é a sua história. Aquele é o seu troféu, mas essa é a sua história. E os anônimos da fé vêm trazendo as histórias reais, o caminho, o processo, como você seguiu, como você trilhou, como você passou praticamente 9 meses até o nascimento da Laura. Quantas coisas que você passou, tantas coisas que você aprendeu, quantas você superou. Essa é a tua história. A tua história é uma história de superação. Nós te conhecemos já há muitos anos e você pode achar, mas eu vivi uma história comum, eu tive conquistas, hoje eu sou um homem bem-sucedido, sou um empreendedor, né? Sou produtor, né, desse AvivaCast, está à frente de um trabalho, é um ministro de louvor, é um pastor abençoado, é um homem de respeito, mas as suas cicatrizes falam mais do que os seus troféus. E esse é o projeto do Me Conte a Sua História. Eu quero ouvir a sua história. Eu quero ouvir por onde você passou, por onde você trilhou. Porque eu chorei quando eu te vi ontem com a Laura no colo. Eu me emocionei, porque eu sei quanto foi desejoso para você. Mas o caminho para chegar até ali não foi simplesmente a espera até que a sua esposa despertasse para a maternidade. Foi muito mais do que isso. Foi muito além do que isso. Então, eu tenho certeza que quem está ouvindo esse caminho, esse processo, essa restauração que você passou, pode se identificar com a sua história. Pode se dizer assim: uau, se teve um filho que honrou o pai, foi você. Você tirou os seus últimos 10 dias da vida do seu pai para dedicar-se a ele. Talvez alguém está cansado da sua jornada de cuidar de alguém que está doente, que está já caminhando para o seu fim. Renove as suas forças. Renove as suas forças. Cultive cada minuto que vai ser precioso. Porque a tua história, William, no meio de toda dor, Deus te permitiu ter beleza. No meio de toda tempestade, Deus te permitiu viver o sobrenatural nos dias comuns, nos dias difíceis. Vocês foram agraciados pela presença do Senhor. Vocês foram abraçados pela presença de Deus. E é essa história que os anônimos da fé vão contar. Eu quero ouvir a tua história. Eu quero te ouvir, eu quero conhecer os caminhos que você passou. Sabe, William, hoje a internet está muito forte. Você vê muitas histórias, muitos troféus sendo expostos. Pessoas que chegaram em conquistas extraordinárias. Pessoas que levantam os seus troféus
para, talvez, de certa forma, incentivar outros a chegarem naquela conquista. Mas são as nossas marcas, as nossas cicatrizes que vão fortalecer a nossa fé. Porque cada um que chegou numa vitória, que chegou numa conquista, ela teve um caminho de superação. Ninguém chegou naquele lugar se não passou por um caminho de superação. Se não superou seus medos, se não superou os seus traumas, se não superou as suas dores, se não superou os seus dilemas, se não teve que recomeçar todos os dias. Então, para todo troféu, houve um caminho de superação. E é isso que o Me Conte a Sua História vai trazer. Uau. Meu Deus, Michelle, me pegou de surpresa aqui. Quase que eu já banquei aqui. Mas realmente foi um processo... Olhando com essa ótica tua agora, realmente foi um processo bem complicado, doloroso, mas que trouxe muito aprendizado. Mas hoje você é a estrela aqui, eu não quero entrar nesse assunto. Um dia a gente conversa, marca. Com Se Deus certeza. quiser, posso dar meu testemunho lá. Mas realmente foi um processo que me ensinou muitas coisas, me fez alguém melhor, me fez depender mais de Deus, aprender a ser mais dependente de Sim. Deus. Enfim, várias referências, né? Mas eu queria que tu me respondesse uma pergunta. Agora é a minha vez de novo. Passando a bola para Tô ti. até meio sem jeito, mas vamos lá. Eu queria saber quem que é a Michelle hoje, após todo esse processo de superação. Eu sei que você vai compartilhar em outros vídeos. Sim. E depois você vai falar onde é que a pessoa vai escrever pra você, qual é o Sim, canal, vai sim. contar tudo. Mas eu queria que tu me respondesse essa pergunta. Quem que é a Michelle hoje, após tudo que você viveu, tudo que você superou, quem é você em Deus? Eu sou uma mulher que entendeu o seu chamado e que tem urgência de ser uma voz para muitas pessoas conseguirem viver o tão extraordinário que eu tenho vivido. Hoje eu conheço as minhas limitações, reconheço as minhas debilidades, as minhas falhas, porém, eu sei quem eu sou em Deus. A minha identidade foi restaurada no Senhor. Eu sei que Ele é o meu Pai. Eu sei o quanto Amém. Ele me ama e o quanto eu amo Ele. E o quanto eu estou disposta a seguir firme nessa jornada de fé até o último dia da minha vida, ministrando e liberando a palavra do Senhor para todo o coração receber e ter uma experiência com Deus. Sabe, eu tenho tido experiências com Deus tão sobrenaturais, tão lindas, tão especiais, e eu tenho aprendido a se permitir mais, a ousar mais, a ir mais além, porque o que o Senhor tem para as nossas vidas não pode ser limitado pelos nossos medos, pelas nossas inseguranças, medo de ir além, de sonhar mais. Não, o que Deus tem para as nossas vidas vai muito além. E hoje eu sou uma mulher que compreendeu a forma que o Senhor quer usar, que o Senhor quer fazer. Então, hoje eu sou uma filha amada do Pai, que entendeu o seu chamado e não está mais com medo de romper, de seguir e de ir além. E isso tudo eu vou estar compartilhando no Me Conte a Sua História. Tá, então fala pra nós aonde que vai estar o Me Conta a Tua História, como é que faz a pessoa se inscrever, como que ela pode mandar a tua história. A gente vai deixar aqui também na descrição, mas você já Sim. passa para as pessoas irem. Estamos trabalhando num canal no YouTube, que é o Me Conte a Sua História. E você que deseja compartilhar a sua história, nós vamos estar fazendo lives, porque eu quero te ouvir, eu quero ouvir a sua história, eu quero compartilhar com o mundo a sua história de superação. Eu quero que os quatro cantos dessa terra Amém. ouça que um filho de Deus superou, conseguiu e venceu. E também, se você ainda é tímido, né? Você não quer ir para as câmeras, você não quer falar, você pode mandar um e-mail euvenci.superei@gmail.com. Você ali envia sua história e nós vamos estar narrando a sua história, contando. Também temos o Instagram, né? Vai estar descrito aqui
no vídeo. Fechou, gente. Você entra em contato, coloque ali a sua história, que eu vou ter o maior prazer, a maior alegria de representar a sua história para os 4 cantos da terra. Aonde tiver um ouvinte, aonde tiver alguém conectado, vai saber que você superou. E se você superou, aquela pessoa que identificar com a sua história vai ter força, ânimo, graça de continuar e seguir mais uma milha. A gente vai deixar todos os links aqui na descrição para passar para as Isso, pessoas ali. Então, se elas quiserem mandar, por exemplo, a história por direct, por acaso pode mandar. quer se manter anônima, mas quer que a história se propague, ela Exatamente. manda um e-mail, então, manda um direct para você, te chama lá. E os vídeos, no caso, ou vai ser podcast também, alguma coisa assim, Isso, vai estar disponível lá para as vai pessoas estar disponível acompanhar. lá também. Isso. A gente vai ajudar a divulgar também, porque Ótimo. a gente sabe que vai ser algo muito, muito bom. Vai ser show de bola. Amém, muito obrigado pela Eu tua que presença. agradeço. Muito obrigado pela tua presença. Se você quiser falar uma mensagem final para as pessoas que estão te Ótimo. ouvindo. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigada pela sua história. Amém. Muito obrigada pela sua superação. Muito obrigado me permitir conhecer mais a fundo, né, a sua história de superação e ver o homem que você se transformou e hoje poder compartilhar com o mundo. Eu tenho certeza que muitos não sabiam da sua trajetória, da sua superação. E hoje, através desse momento aqui, eu tenho certeza que muitos vão se identificar e vão olhar para dentro de si e dizer: uau, o William passou por tudo isso, ele venceu, ele está com sua vitória, sua conquista nas suas mãos, eu também vou vencer. Eu quero dizer para você, acompanhe, você vai se surpreender, você vai se emocionar e muito mais, você vai ser impactado por histórias reais, de pessoas comuns que hoje estão vivendo o seu dia a dia, mas que carregam dentro do seu coração uma história de superação, uma história de sucesso. Eu quero que você acompanhe, porque você vai se surpreender, você vai sorrir, você vai chorar, mas muito mais do que isso, você vai ter força para continuar a sua jornada, caminhando mais uma milha, cumprindo o seu propósito, a sua chamada até aquele grande dia. Um forte abraço, que Deus abençoe você. Muito obrigado, William, por essa oportunidade. Estou imensamente feliz e muito grata ao Senhor. Pessoal, muito obrigado por ter ficado conosco até o final desse vídeo. Se você não é inscrito já, se inscreve aqui no canal do AvivaCast. A gente vai deixar também os links para você seguir aqui. Me conte a sua história. Em breve, muitos vídeos poderosos ali. E também nos siga lá no Instagram, né? AvivaCast, _ no final. E a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau.